Pensando sobre qual a mensagem central do Evangelho de Jesus, sempre nos vem à ideia uma mensagem voltada ao amor, à paz, promover a união entre os povos. Então, por que há uma passagem que traz tanta contradição no Evangelho de Jesus, onde ele menciona que veio trazer a espada? O que será que o Mestre quis dizer com isso? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saber e Luz é um canal com proposta espiritualista universalista. Conversamos sobre diversos temas voltados para esse lado espiritual, espiritualista, sempre tentando entender a mensagem trazida nas obras por vários mestres, pelos espíritos superiores. E entendemos que essas mensagens todas são válidas e importantes porque nos convidam a um conhecimento mais profundo de nós mesmos para promovermos a nossa modificação de conduta, a reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e já te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui no Saber e Luz, curta o nosso conteúdo, acompanhe os nossos vídeos. Bote nos comentários o que você pensa sobre os vídeos que estão sendo tratados aqui. Vamos trocar ideias. Conta pra gente o que você pensa, quais temas você acha que são interessantes, que podem ser trabalhados dentro dessa perspectiva universalista. Nós também temos uma loja onde vendemos camisas, canecas, bottoms, produtos estampados com artes que nós produzimos. Se você quiser ir lá conferir, o link está aqui na descrição. Inclusive, uma das últimas camisas foi um pedido de uma amiga nossa, que ela queria ter esse tipo de imagem, uma pessoa em posição de meditação com os chakras. Então, se você gosta dessas temáticas, o nosso site tem uma arte realmente universalista. Então, lá você vai encontrar desenhos, imagens que remetem a diferentes filosofias, diferentes religiosidades. Então, você é bem-vindo para ir lá e conferir. Amigos, o nosso tema hoje, ele é inspirado no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Moral Estranha. Nesse capítulo, Allan Kardec organiza algumas passagens de Jesus que podem ser interpretadas como estranhas, porque, a princípio, fogem da mensagem que o mestre estava querendo nos passar. Como falamos no começo do vídeo, sempre uma mensagem de amor, de acolhimento, mas aí, de repente, nos deparamos com a seguinte passagem: Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Essa passagem de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. O que será que o mestre estava querendo nos contar, estava querendo nos explicar quando se posicionou dessa maneira? Aqui no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele começa fazendo a análise de que Jesus foi a própria personificação da doçura e da bondade. Então, alguém que tem essa postura de equilíbrio, de bondade e amor, não iria soltar uma frase dessa no seu sentido literal. Aliás, isso também é importante de nós lembrarmos que Jesus falava constantemente através de parábolas e alegorias. Ele usava termos comuns para as pessoas da época para trazer as suas ideias. Pensa só, nós estamos falando sobre um mestre extremamente avançado, um espírito muito antigo, experimentado, que tem uma série de conhecimentos altamente profundos. E ele está tentando transmitir esses conhecimentos para nós, naquela época. Se hoje em dia nós já somos seres com limitações para entender coisas tão elevadas, conhecimentos realmente ocultos, visto que são conhecimentos que nós ainda não temos acesso, imagina isso há mais de 2000 anos atrás.
Era realmente um desafio ele conseguir organizar coisas tão diferentes para a gente, tão abstratas para nós, em palavras. Então ele tinha que revestir o seu pensamento com, primeiro, com palavras que fossem compatíveis com a vivência daquelas pessoas. Então falar de espada, por exemplo, é uma ferramenta, é uma arma que aquelas pessoas conheciam, então daria para usar esse tipo de comparação, esse tipo de figura de linguagem. Então ele ia construindo a sua fala nesse sentido, sempre tentando aproximar de nós, dentro do possível, o que ele estava tentando nos explicar. O idioma falado pelas pessoas comuns naquela época tinha a questão do hebraico, mais voltado para o lado religioso, mas a linguagem, a língua, o idioma comum do dia a dia era o aramaico, que era uma língua pobre, não tinha muitos recursos linguísticos. Então ele ainda tinha que usar, digamos assim, de um colorido muito intenso na sua fala, para poder também causar um certo impacto, fazer as pessoas pararem e prestarem atenção. Outro fator importante que é legal nós falarmos é que Jesus, com muita frequência, fazia referência aos livros antigos, que nós entendemos como os livros do Velho Testamento, as anotações da Torá. É muito comum nos dizeres dele, nós percebemos ele fazendo esse link com as anotações antigas, com os antigos profetas, mostrando que tudo aquilo é vivo, ele está trazendo para cá e nos mostrando como aplicar no nosso dia a dia, no momento atual. Ele estava falando com aquelas pessoas, mas o Evangelho de Jesus, ele é muito atual, isso é uma coisa que nós percebemos quando fazemos estudo dele. E lógico, repetindo, só não devemos levar ao pé da letra, temos que tentar interpretar, tirar o espírito da palavra, tentar entender o que o mestre quis dizer naquele momento, ao que será que ele estava se referindo. Então, uma coisa que nós percebemos também é que toda ideia nova, naturalmente, ela encontra resistência. Isso faz parte, mesmo que ela seja boa, porque algo novo significa que eu vou ter que mexer com hábitos e costumes antigos. E nós somos seres de hábitos e tão apegados aos nossos hábitos que fazemos um grande esforço para não mudar, mesmo que estejamos percebendo a princípio que aquela mudança vai ser boa. Nós temos essa resistência inicial. Ao falar com as pessoas, Jesus estava apresentando um conjunto de saberes, uma maneira nova de pensar, que, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mexia com as bases e os abusos dos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, ele estava trazendo algo que ia mexer com a maneira como aquelas pessoas viviam e já estavam acomodadas naquilo, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que muitas vezes eles cometiam atos de injustiça com o próximo, mas eles estavam realmente acomodados. E no que Jesus veio trazendo, ventilando novos conhecimentos, como nós falamos, trazendo uma leitura nova dos textos antigos, ele estava fazendo o povo pensar, estava fazendo as pessoas perceberem que existia uma outra maneira de viver. E para quem já está acomodado dentro dos seus velhos hábitos, isso de fato é como uma espada que vem cortando a sua alma. Poxa, eu estou aqui quietinho, vou ter que mudar tudo que eu tenho feito? Não sei se eu quero, provavelmente não. Então tinha muito disso, né? Então nós já começamos a desvendar um pouquinho dessa fala do mestre, né, que a princípio parece tão polêmica, mas tem a sua razão de ser. Outro ponto que também é importante nós comentarmos é que no item 15 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também existe uma reflexão sobre a interpretação errônea dessa passagem. Então, algumas pessoas, alguns povos cristãos que estavam ali estudando esses textos, ao ler esse tipo de passagem, interpretaram que o cristianismo deveria ser pregado aos outros povos, às pessoas que tinham outras crenças,
mas ele deveria ser pregado a ferro e fogo, na base da espada, literalmente. Então as pessoas deveriam ser convertidas à força. E ele até coloca aqui uma questão importante para nós falarmos. Olha só essa frase que ele bota aqui: que foi com ferro e fogo que os cristãos plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. Né? Então, aquela coisa da implantação da cruz, ou seja, levar o cristianismo na base da espada, com violência. E tantas guerras foram travadas, as chamadas guerras santas, e várias questões erradas surgiram disso, até mesmo a própria Inquisição, né, nessa ideia de converter o outro a ferro e fogo. E aí uma reflexão também que o capítulo nos traz é que se Jesus era esse ser tão amoroso, que pregava, e nós vemos isso nas suas passagens, ele pregava o amor, a união entre as pessoas, entre os povos, é óbvio que ele não ia querer isso. Mas os seres humanos, muitas vezes, interpretam erroneamente as passagens, até porque nós queremos uma desculpa para manifestar a nossa violência. Nós já temos um lado que pode estar em desequilíbrio, essa questão da violência, de, né, desejar o mal ao próximo. Então, eu acabo encontrando uma desculpa, uma brecha nessas passagens para poder falar: ó, tá vendo? Posso ser violento sim. Mas não é isso, lógico, né? Qualquer leitura feita com um pouquinho mais de cuidado, com raciocínio e sentimento, nós vamos perceber que não é isso. Tanto Jesus, Buda, Krishna, todos os grandes mestres, nenhum deles nunca incentivou a violência, a destruição dos povos. Então, com certeza, né, Jesus também não ia fazer isso. Tirando aqui uma leitura do próprio capítulo, né, que ele nos lembra das falas do mestre, que ele sempre nos orientava que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, uma coisa que o Mestre Jesus sempre falava. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E ainda lembrando uma passagem importante, uma fala que Jesus teve direcionada a Pedro, né, quando lhe disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Naquela passagem de quando os soldados romanos foram prender o mestre, e aí já estavam começando a amarrar os pulsos dele, vendo aquela situação, Pedro desembanha a espada e ataca um dos soldados. E aí Jesus diz essa fala para ele: guarda a espada, embanha a tua espada. Até temos uma frase muito clássica, né, falando de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, um mestre que tem esse posicionamento respeitoso e amoroso para com todos, logicamente não queria incentivar a violência contra um povo, contra uma pessoa, contra quem quer que seja. Outra leitura é essa que nós falamos um pouco mais no início do vídeo, falando sobre as ideias novas. Então, quando essas ideias novas chegam, quando nós entramos em contato com elas, há uma necessidade de nós fazermos uma violência contra nós mesmos. O que estamos querendo explicar aqui? É aquela violência do homem novo contra o homem velho. Porque uma vez que você toma conhecimento de que existe uma doutrina mais interessante a ser seguida, um caminho de paz, de amor, de equilíbrio, você percebe que há sentido nisso, não tem mais como você voltar para os comportamentos antigos, porque agora você já sabe que tem um caminho melhor, mais interessante, mais bonito, mais equilibrado. Só que saber que tem esse caminho é o primeiro passo. O segundo é se esforçar para implementar essas mudanças em você mesmo, no seu dia a dia, na sua rotina. E isso exige, de certa maneira, uma violência. Você vai ter que tentar modificar o homem velho, que já estava habituado a cometer equívocos, a cometer excessos há bastante tempo. Então, essa mudança, para ela se processar, ela vai levar tempo, um bom tempo, e vai exigir um esforço. Esse esforço é o chamado ato de violência. É o que simbolicamente você está pegando a espada
contra esse homem velho que é você mesmo, que são os seus maus hábitos. E isso realmente é muito duro, leva muito tempo para você conseguir fazer, mas vale a pena, porque como nós falamos, a proposta é uma proposta de equilíbrio, de melhoria. Então, por mais doloroso, por mais difícil que seja, é um esforço que vale a pena que nós façamos. Vamos ler aqui um trechinho de uma mensagem de Emmanuel. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela FEB, e a mensagem se chama A Espada Simbólica. Emmanuel começa a mensagem nos explicando sobre a noção de paz, que muitas vezes nós temos essa noção de paz um pouco distorcida. Nós entendemos que paz é inércia, aquela inércia no sentido mais inerte mesmo, ficar sem fazer nada, né, só deitado e tal. E aí ele explica que como Jesus veio nos trazer uma mensagem de renovação, de modificação de nós mesmos, é claro que ele não seria compatível com esse tipo de ideia. E ele bota da seguinte maneira: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo que nós falamos, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, essa questão que a gente veio falando ao longo do vídeo, do aperfeiçoamento de si mesmo, do parar para pensar, para refletir, o que eu posso modificar na minha conduta, nos meus hábitos, para me tornar um pouco melhor, um pouco mais equilibrado, mais amoroso. E ele continua: o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então, uma batalha sem sangue, porque não é uma batalha no sentido físico, visceral, de você brigar com outra pessoa. É uma batalha interior. Você está batalhando consigo mesmo para conseguir se modificar. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então, Jesus falava sobre essa importância de nos modificarmos, de nos melhorarmos, mas ele não só falava, ele agia. Então, no dia a dia, no seu comportamento, na sua maneira de ser e estar no mundo, nós percebíamos isso. Olha, ele realmente está fazendo aquilo que ele prega. Então, isso dava ainda mais peso, mais poder às suas palavras. Nós percebíamos, então, que eram palavras de verdade, realmente. Palavras de verdade, amor e vida. Então, ele realmente pensava dessa forma, porque ele agia como ele pregava. Esse tema da moral estranha é um tema que mexe bastante com todos nós. Essas figuras de linguagem muito fortes acabam despertando a nossa atenção, né? E ficamos realmente curiosos, com vontade de pesquisar. Conta pra gente aqui nos comentários o que você pensa sobre essa temática, ou se você lembra de alguma outra passagem do Mestre que pode ser considerada polêmica, porque a princípio soa estranha, soa muito diferente. Quem sabe a gente também não pode trazer aqui para mais um vídeo. Obrigado, amigos, por terem nos acompanhado em mais um vídeo do nosso canal. Fiquem bem, fiquem em paz e até a semana que vem.